Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, se diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bom vermos que certas tecnologias trouxeram qualidade de vida para nós, né? Atendendo ao crescimento e às demandas humanas, as tecnologias trouxeram soluções. E muitas vezes, num dia frio como esse, estamos tendo um choque aqui em São Paulo, na capital, subdistrito aqui de São Mateus. A gente está tendo um choque porque ocorreu um frio inesperado, e muitos, quando a temperatura fica muito fria, as pessoas não saem de casa. Muitos buscam na comodidade de suas casas, das suas salas, ali assistirem um culto, ou talvez, ali, hoje está frio, eu não saio para cultuar ao Senhor. Nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, faça chuva ou faça sol, assim o Senhor permitir, estamos aqui realizando os nossos cultos, nunca se esquecendo que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou numa manhã de domingo, que as igrejas primitivas assim celebravam a congregação e a celebração do Senhor, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, as tecnologias trazem comodidade, e a gente tem que tomar muito cuidado, as comunidades hoje, o povo de Deus tem que tomar muito cuidado por meio dessas tecnologias se afastarem de Deus. Estava vendo recentemente a IA, como a inteligência artificial, está fornecendo às igrejas muita comodidade, ao ponto de, na Catedral de Wittenberg, onde um dia onde foi realizada a Reforma Protestante, onde Lutero ali fixou as 95 teses, ocorreu um verdadeiro esfriamento do Evangelho, da Palavra de Deus na Europa, e as pessoas têm se afastado do Evangelho, abrindo um vácuo muito grande para uma religião estranha, para que uma outra religião radical estranha, verdinha, possa tomar posse. Mas tiveram lá uma grande ideia, colocaram lá a imagem holográfica de um pastor pregando, e a imagem holográfica atraiu muitas pessoas. Mais de 800 pessoas agora frequentam assiduamente o culto no domingo, porque tem ali um pastor de inteligência artificial. E é algo interessante como eu disse, as tecnologias têm trazido muitas vezes comodidades. E alguns pastores já não estão mais nem consultando os livros, nem fazendo mais mensagens com auxílios dos comentários, fazendo uma análise exegética, se debruçando sobre o texto para buscar
garimpar a palavra de Deus e trazer o melhor para as suas ovelhas. Hoje a inteligência virtual evita que muitos dos pastores gastem neurônio. Não estou aqui para julgar, mas uma coisa é bem certa, né? Quando a mesa diaconal foi criada no livro de Atos, os diáconos foram assim criados para que exclusivamente os pastores pudessem dedicar-se à oração e à palavra, e a obra assistencial fosse assim realizada, efetuada pelos diáconos. Comodidades, muitas vezes nós temos que tomar cuidado em buscar comodidade, né? Não que nós devemos desejar constantemente as aflições, mas momentos difíceis da vida, de aflição, de guerras, de perseguições, muitas vezes nos levam a nos aproximar de Deus, porque vemos que nós não temos potencial suficiente, nem competência para nos desvencilharmos daquilo que é uma dificuldade que está diante de nós. Vemos que em períodos de muitas vezes comodidade é que falsos mestres podem adentrar a casa do Senhor de forma muito dissimulada. Algo que eu já comentei muito aqui na Remanescente, eu procuro preparar meus alunos diante dessa perspectiva e dessa expectativa de que a palavra de Deus, o Novo Testamento, mais prepara as ovelhas aos valores que são necessários para entrar no reino dos céus, e acerca de falsos mestres com mensagens dissimuladas, com mensagens de comodidade, de conveniência, para que as pessoas possam adentrar ao reino dos céus. E às vezes a gente fica pensando, né? O Espírito Santo se encarrega de expurgar isso da igreja. Sim, em alguns casos específicos, eu conheço alguns, quando uma pessoa dissimulada, um falso mestre, entra na igreja, em algumas congregações, o Espírito Santo se encarrega de expurgar aquele que é um mau elemento, um lobo vestido em pele de cordeiro. Mas, pela parábola do joio e do trigo, nós podemos compreender que o joio crescerá junto com o trigo, e somente no dia do Senhor, no dia terrível do Senhor, quando haverá a separação dos bodes e das ovelhas, é que o trigo vai ser separado, os que estão à direita vão reinar com o Senhor Jesus Cristo, pois são as ovelhas, no seu reinado eterno, e os bodes serão separados, estão à esquerda e serão condenados no fogo do inferno. Pessoas dissimuladas são muito terríveis, pois a igreja tem um senso, um caráter de acolhimento, pois foram instruídos na palavra de Deus. Basta você pegar a primeira epístola de Pedro, onde ali ele faz algumas exortações muito importantes, pois Nero, um dos anticristos, desencadeava uma terrível perseguição, os crentes estavam sendo exterminados, mutilados, queimados, devorados por feras no Coliseu. E mesmo diante desse terrível cenário, Pedro estimula aos cristãos a exercitarem constantemente o acolhimento, a filantropia, a assistência, a caridade, o amor. Pedro tinha essa consciência de que estamos peregrinando neste mundo, sendo lapidado por meio das provas, das dificuldades, e que em meio a esta jornada, muitos eleitos que estão perdidos vão fazer parte, né? Igreja é uma comunidade, um grupo retirado do curso deste mundo e colocado no curso, na direção de Cristo, submetidos a Cristo e a sua palavra. Então sabemos que em nossas peregrinações, nós sabemos que o Senhor resgatará os eleitos e eles farão parte da igreja, serão retirados do curso deste mundo. E a igreja acolhe. E às vezes desse sentimento de cumprir a palavra de Deus e de não julgarmos, nós às vezes acolhemos no meio do nosso povo pessoas dissimuladas, pessoas malvadas, pessoas que não querem o bem da congregação, mas muito pelo contrário, usados pelo diabo, querem a destruição da igreja. Sem contar que muitos que se adentram ao corpo de Cristo, na comunidade, ao longo do percurso, eles vão negociando com a sua vida, com seus valores,
abandonam a sã doutrina, abandonam a mortificação da carne, dos desejos, as abstenções que temos que fazer neste mundo, e eles vão cedendo. Veja alguns dos discípulos do apóstolo Paulo, Demas, e outros que são citados lá na carta a Timóteo, abandonaram a sã doutrina, não puderam se sustentar. A palavra de Deus é um fardo muito pesado para quem não quer servi-lo com alegria. Quando nós amamos a Jesus e queremos servi-lo com alegria, o próprio Espírito Santo nos dá força para obedecer e para sustentar a doutrina, pois é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que concede os dons espirituais, e ele vai nos fornecendo tudo o que é necessário, e até mesmo os valores necessários para podermos entrar no reino dos céus. Então não tente chegar ao reino dos céus por sua própria força, por sua própria competência, porque você vai se decepcionar. A salvação é dom de Deus, é graça. Nós temos simplesmente que desejar em nossos corações, optar mudança de vida, optar pela santificação, pela abstinência daquilo que é mal, do que é nocivo. Então, muitas vezes esses dissimulados entram dentro das congregações e eles causam estragos. Veja que no texto da igreja de Filadélfia, fala de uma congregação, uma sinagoga de Satã, próxima às congregações em Filadélfia. Se dizem judeus e não são. Veja, nos dias de hoje é muito comum vermos isso. Pessoas do lado errado servem a uma agenda macabra, sinistra, aprovam certas práticas que são abomináveis à palavra de Deus. Nosso Deus abomina, mas eles se afirmam serem cristãos. Chegam na época da festa da carne, eles ali oram pelos crentes que vão, né? Os crentes incautos, que nem são crentes, né? Para que possam participar da festa do carnaval, né? E ele vai se entregando, né? Tem gente que não percebe, mas vai se entregando lá com a sua gravatinha rosa, né? Seu terninho, sua gravatinha cor-de-rosa, seus trejeitos, né? Tem crente que não percebe, né? E acha que isso é normal. E assim vai se abrindo um flanco muito grande dentro das congregações. Ah, não vamos julgar, realmente não vamos julgar. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nós discernirmos que os frutos que as árvores têm assim desprendido, né? Quais são os frutos? Os frutos vão demonstrar de que lado a pessoa está, se ela é dos nossos ou não, se é parte do povo de Deus ou não. As palavras vão se entregando, né? As práticas que a pessoa assim realiza. E vemos que é algo terrível, hein? Em momentos decisivos da vida, onde esperamos que certas lideranças se demonstrem estar do lado correto, não, muito pelo contrário. Chegam diante das câmeras e mostram que estão do lado errado, do lado daqueles que vão ser rejeitados entre os bodes, do lado oposto. É terrível, né? Não nos enganemos, né? O nosso Deus, Paulo fala que é bom que haja contendas entre vós, né? Que hajam esses debates, né? Não com o intuito de acabar com a vida do irmão, mas para que, diante da exposição das ideias e das doutrinas da palavra de Deus, nós possamos refletir qual é a doutrina correta, qual é a doutrina que verdadeiramente leva a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Somos exortados pela palavra de Deus, pela carta à igreja de Filadélfia, a sermos perseverantes. Perseverantes diante das provas, das lutas. Conforme vão vindo as lutas, muitos não aguentam, muitos ficam pelo meio do caminho. Conforme vêm as lutas, alguns negociam os valores. Conforme vêm as lutas, muitos abandonam as igrejas. E, como eu disse alguns instantes atrás, o joio vai crescer junto com o trigo. Quando vem a chuva vai molhar a todos. Quando vem o vendaval vai atingir a todos. Mas aqueles que verdadeiramente vão permanecer de pé
aqueles que são trigo, aqueles que são de Deus, eles aconteça a intemperança, a qualquer temperatura, qualquer ordem climática catastrófica que possa advir, os verdadeiros cristãos vão continuar declarando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o único e suficiente Salvador. Que nessa manhã você possa pedir força, somente pelo poder do Santo Consolador, somente pelo poder do Espírito Santo é que você poderá vencer. Somente a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo para quebrar as correntes. Somente a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo para operar a saúde em nosso viver, a saúde mental das nossas mentes, abençoar e fortificar os nossos sentidos diante dessa época difícil que estamos vivendo. Somente aqueles que estão em Cristo, dependente dele, é que vão prevalecer. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos, somos dependentes de Ti, precisamos de Ti nessa manhã. Visita, Senhor Jesus, o nosso interior. Santo Espírito, te suplicamos neste momento, vai expurgando, meu Deus, vai eliminando, dissolvendo da nossa vida, do nosso interior, tudo aquilo que te entristece, práticas e hábitos que te entristecem o Teu Santo Espírito. Te suplicamos nessa manhã, visita nossas causas, nossos familiares, visita os nossos corpos com o Teu poder, com a Tua infinita misericórdia. Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Teu castigo nos trouxe a paz. Rompe com toda a maldição, Senhor Jesus Cristo, nos cobre com o poder do Teu sangue e nos traga a tranquilidade de que fomos verdadeiramente perdoados. Revitaliza-nos, Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos, meu Deus, a avançar. Fortifica-nos, Pai Santo, diante da responsabilidade, do compromisso que temos com o Teu ministério, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoa a nossa vida a cada dia. Suplicamos a Tua bênção. Visita, Senhor Jesus Cristo, o Teu povo, pois sabemos que no momento exato como esse, muitos Te adoram, Senhor Jesus Cristo, na clandestinidade, por conta da intensa perseguição. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, meu Deus, ao vendo os nossos queridos irmãos, meu Deus, sendo torturados com plástico queimado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai, do Teu povo que tem sofrido ali no Congo, na Nigéria, no Sudão. Senhor Jesus Cristo, ora vem buscar a Tua igreja, meu Deus. Sabemos que esses são os instantes finais, por isso, meu Deus, nos ajuda, nos capacita a entrarmos no Teu reino. Que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que foi Tua obra. Nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia glorifica e exalta ao Deus Altíssimo, glorifica e exalta ao Senhor Jesus Cristo, glorifica e exalta ao Santo Espírito. Nessa manhã de domingo, louve, adore, exalte ao Senhor Jesus Cristo com toda a intensidade do teu coração, glorificando com tua boca, pois o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos.